Boa noite, gente. Estamos aqui com um programa novo, estreando na Rede Sina. O pessoal lá do Rio de Janeiro fazendo o Conecta Rio. Então, nós temos aqui o Nicolau Costa, a Manuela Azevedo, que vão apresentar este programa, e o convidado deles, que é o André Fernandes. Toda terça, Conecta Rio, agora na Rede Sina, com vocês. E eu vou passar a palavra para eles falarem um pouquinho das motivações e sobre como vai ser esse programa que está começando agora. Bom, boa noite. Boa noite, Mel, Manuela, André. Bom, esse é o nosso primeiro programa, Noite. programa do Conecta Rio. Como a Mel falou, a ideia é estarmos aqui todas as terças-feiras, às 8 da noite, para falar sobre o Rio de Janeiro, o mundo, de um modo geral, mas sempre com um olhar do Rio de Janeiro, um olhar com o entrevistado do Rio, com lugar de fala, para usar uma expressão do momento, né, um lugar de fala a partir do Rio de Janeiro, da fala do Fluminense, da fala do Carioca. Para fazer esse programa, nós nos perguntamos qual seria o melhor tema, né, para a gente iniciar a nossa conversa. E aí chegamos à conclusão de que, não pode, como jornalistas que somos, que não poderia ser outro senão falar sobre jornalismo, comunicação e sobre o recorte mais vulnerável da população. Então, a gente vai falar da informação dentro das comunidades em tempos de pandemia. Para falar isso, sobre esse tema e sobre vários outros assuntos, a gente vai conversar com o André Fernandes, que é jornalista, ativista social, criador da ANF, a Agência de Notícias da Favela, e ele vai contar um pouco desse cenário para a gente. A população do Brasil hoje é de 209,5 milhões de pessoas. Cerca de 14 milhões de brasileiros moram nas favelas. O estado do Rio de Janeiro é o terceiro maior estado populacional do país. Somos 17,2 milhões de pessoas. Só na cidade do Rio de Janeiro, somos 6,7 milhões. Quase 2 milhões vivem em favelas. Na imensa maioria das vezes, com pouquíssima estrutura. É um lamentável festival de necessidades, né? Falta planejamento estrutural, esgoto, água encanada, iluminação, saúde, educação, segurança. Itens básicos para a sobrevivência de todos nós que vivemos em sociedade. Em meio a esse cenário que nos encontramos hoje, em pleno caos da pandemia, vamos falar com o André para entender um pouco esse cenário aí dentro dessas comunidades. André, o que é a ANF? Que braços tem a ANF? A ANF é um modelo de negócio. E como é que a ANF se coloca hoje dentro das comunidades em meio a esse caos do coronavírus? Então, boa noite a todas e todos que estão aqui conosco. Um prazer, obrigado, Nicolau, pelo convite, né? Primeiro, antes de tudo, dizer que, e aí vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso, que em 49 anos de vida e com tudo que eu já fiz, muitas missões que eu cumpri na minha existência, eu nunca me vi como uma missão tão importante como essa, que é de salvar vidas através da comunicação comunitária, né? As vidas, né, da população das favelas, que infelizmente são os mais afetados, e dentro dessa situação toda, né, que ainda está longe de terminar, infelizmente a gente vai ainda perder muitas vidas, é uma realidade. Então a ANF é a Agência de Notícias das Favelas, uma organização que eu idealizei a partir de um trabalho que eu faço aí há praticamente 30 anos de comunicação nas favelas, né? Na década de 90, eu me tornei uma referência para a imprensa que queria entrar nas favelas, então todos os dias eu recebia 10, 15 telefonemas da imprensa do Brasil e do mundo inteiro, e a partir disso, então, eu tive essa ideia de democratizar a informação das favelas a partir do próprio morador. Então, hoje, a Agência de Notícias Favelas, que é uma organização não governamental, uma ONG, ela está presente em todo o Brasil, com mais de 500 colaboradores que escrevem no nosso portal. Além do nosso portal e das redes sociais, nós temos um jornal impresso chamado A Voz da Favela, que circula no Rio de Janeiro e na Bahia com 100 mil exemplares, 50 mil exemplares em cada estado. E
todo esse trabalho ele se segmentou a partir de 20 anos de história, que nós vamos fazer agora em janeiro. A agência Juntos pela Favela completa 20 anos. Somos o primeiro veículo de mídia alternativa no país a publicar um manual de redação estilo, para dar um norte para esses mais de 500 colaboradores e também apresentar ao nosso leitor realmente que nós temos uma seriedade ao tratar o jornalismo e essa população também das favelas, que temos uma linha diferenciada, uma linha editorial diferenciada da grande mídia, dos grandes veículos de comunicação, e também temos trabalhado muito com formação, através de cursos de comunicação comunitária em parcerias com empresas e governos e também a academia. Sim, para complementar, né, os braços da ANF, né? Alguns anos atrás, a gente percebeu que, como uma ONG, seria muito difícil a gente crescer muito somente com projetos em editais e mantenedores, e vimos a importância, assim como todo veículo, de trabalhar com publicidade. Então, a gente criou aí, alguns anos atrás, há 8 anos atrás, a NF Produções, que é o braço empresarial da Agência de Notícias das Favelas, né, que é uma empresa e todo o lucro é revertido para a Agência de Notícias das Favelas, para a ONG. Então, a gente tem aí uma editora, inclusive publiquei esse livro meu aqui, que está na 3ª edição, que conta a história da fundação da nossa organização. Além da editora, essa empresa é uma empresa que trabalha com eventos, trabalha com produção também de cinema e tal, documentários, e o carro-chefe, que é a publicidade. A gente tem hoje em 12 estados um projeto chamado Mini Dor Social, que são peças publicitárias que nós instalamos nas favelas já em 12 estados. E, finalmente, há um ano e pouco atrás, a gente criou o Instituto Data NF, que é um terceiro CNPJ, né, com a ideia de termos conteúdo e informações do que acontece nas favelas de todo o Brasil. É mais ou menos isso. Moto louca. Ok. E como é que quais as ações principais que vocês estão realizando hoje no meio dessa pandemia, André? Olha, quando começou essa quarentena, na realidade, né, eu quase não fui, mas eu fui para Salvador para comemoração de 1 ano da nossa sede lá. Nós temos uma casa numa periferia, numa favela que é o Bairro da Paz, lá em Salvador. E aí eu fui para esse 1 ano, isso era 14 de março, um sábado, e eu voltei na terça-feira, dia 15, 16, 17 de março, para cá, para o Rio de Janeiro, e entrei numa quarentena, né? Antes de chegar aqui, eu já tinha decidido com o nosso conselho diretor que nós teríamos que Desculpem, acontece. Tudo bem aí? Desculpem. Tranquilo. É porque eu botei aqui num... Somos todos hoje uma emissora de televisão, né, cara? Precária e muito, muito promissora. Nós estamos, inclusive, todos nós aprendendo muito, né? Eu acho ótimo. Mas então, me diga, você estava falando dessas ações que a ANF tem aí. Então, quando tudo isso começou, a primeira coisa que a gente sentiu foi, óbvio, que todo mundo foi trabalhar em casa, mas não só isso. A gente teve aí 17 distribuidores do jornal A Voz da Favela, né? Nosso jornal ele não tem um preço, ele tem um valor, é uma contribuição voluntária, então vem escrito, né, impresso no jornal, o valor igual a contribuição voluntária, e o nosso jornal foi interrompido e automaticamente, só que no Rio de Janeiro, esses 17 distribuidores tiveram uma grande dificuldade para poder
ter o seu sustento. Esses nossos distribuidores tinham uma média mensal de R$ 1.000 todo mês, o mínimo que eles faziam. Outros conseguiam até mais, mas uma certa dificuldade de que o pessoal pudesse se sustentar. Então a gente ficou muito preocupado com isso, e aí nós começamos a correr atrás de alguma coisa para poder manter o sustento dos nossos distribuidores. E como é que você está se Deixa- ajustando? Oi. Desculpa, só para concluir, e aí os nossos distribuidores, com essa dificuldade, a gente começou a correr atrás para poder ter um sustento. Vimos cestas básicas, vimos que tinha uma certa dificuldade, apesar de conseguir cestas básicas para eles, e para algumas favelas também, e de repente a gente entendeu que essa questão da cesta básica é muito importante, mas aglomera as pessoas. Então a gente fez um projeto para arrecadar recursos e fazer uma doação através de um cadastro no nosso portal. Então, esse foi a primeira coisa que a gente pensou, né, para ajudar os moradores de favela através de doações, né? Depois, a gente começou a ver duas coisas ao mesmo tempo, né, dois projetos ao mesmo tempo. Um é no combate de fake news, né? Fake news na favela é papo torto, né? E a verdade, né? Fato ou fake, o fato é o papo reto, né? Então é isso, né? A gente está aí combatendo fake news, né, o tempo todo, porque a desinformação nesse momento ela mata, né? Imagina quantas pessoas que não abriram seus caixões porque a deputada lá espalhou uma fake news que tinham pedras dentro dos caixões. Pessoas foram contaminadas por isso pelo Brasil afora porque quiseram abrir os caixões, né? Então, esse combate à fake news é uma coisa que a agência de favela precisa fazer e está fazendo, porque as favelas disseminam muito, infelizmente, através dos grupos de WhatsApp a fake news. E o terceiro projeto que a gente está envolvido também é uma campanha para que a população das favelas diminua o uso do papel moeda, né? Na China e na Coreia, por exemplo, o governo chegou a esterilizar o dinheiro. Aqui, preocupação zero com a contaminação dessa população das favelas, que recebendo esses R$ 600 chega nas biroscas, chega ali dentro das favelas e começa a circular o dinheiro e o vírus circulando junto, né? Então, a gente começou a fazer uma campanha Dinheiro no Celular Salva Vidas, porque hoje qualquer pessoa sem uma conta bancária, né, sem comprovante de renda, comprovante de residência, pode ter um aplicativo que você coloca lá o dinheiro, pode até receber os R$ 600 através do aplicativo e ir pagando só com o celular sem contato. Então, assim, no cômputo geral, uma coisa muito importante, que é a nossa missão, é a comunicação comunitária, é a informação para essa população, para que essa população não fique o tempo todo acreditando em mentiras. Então, muita informação, falando o que está acontecendo, que é um papel que eu acho muito importante, não só da comunicação comunitária, mas de toda a mídia. Gente, boa noite, Mel, boa noite, André, boa noite, Nico, boa noite a todos. Eu queria pegar esse gancho, quando tu falas de informação. Primeiro, vamos aqui atualizar os números, né? A gente aqui no Rio de Janeiro está com 39.298 confirmados e 4.105 mortes. Então, saiu ontem uma matéria a respeito de uma pesquisa que foi feita pelo Viva Rio nas comunidades, aonde mostrava que 20% das pessoas que contraíram os vírus dentro da favela, elas faleceram. E mostrava que dentro desse grupo, 75% não buscou nenhum serviço de saúde, não identificou os sintomas e não buscou nenhum tipo de serviço de saúde para pedir um socorro ou uma orientação inicial. E essas pessoas morreram em casa, 20%, na verdade, morreram em casa, essa é a informação. Eu queria saber o que tu achas, então, realmente, desse papel da informação, como a informação está chegando dentro da comunidade, o que está sendo possível dentro da rotina de comunidade, de fazer do que é colocado pela Organização Mundial de Saúde? A primeira coisa é a seguinte, a gente tem aí dentro das favelas
né, várias dificuldades, né? Começa pelo saneamento básico. Então, assim, a população não tem água para lavar a mão. Como é que faz sem lavar a mão, né? Porque no Rio de Janeiro, antes da pandemia, era geosmina, né? A gente bebia água com aquele gosto lá, infectado, etc. Todo mundo comprando água. Isso já se tornou um problema menor, mas a população não tem esgoto, não tem saneamento, não tem água, né, direito. Então, isso é uma grande dificuldade que a nossa população passa. Aí vem uma outra coisa, que é um governo que nós temos e que não ajuda para que essa população fique dentro de casa. Porque todos os estados sérios no mundo afora, eles facilitaram para que a população pudesse ficar dentro de casa. Então, se a população fica em casa, tem o dinheiro para poder ficar em casa, a população, a possibilidade de se contaminar é menor, mas a população não tem, da favela principalmente, como ficar em casa. Foi. Então, a gente está aí, além disso, com um governo que não dá o exemplo. Então, a principal liderança do nosso país não dá o exemplo de que você deveria ficar em casa, que você não deveria fazer o que o presidente da República faz, né? Que é encontrar as pessoas sem máscara, etc, etc. Então, é muito preocupante e aí é óbvio, né? Que o índice de pessoas nas favelas vai ser 20%, que é diferente de outro, desse índice mundo afora. E além do que, você tem aí o problema de que as pessoas já sabem que não estão conseguindo leitos, que não estão conseguindo se internar e vão ficando em casa. Tem pessoa que está morrendo em casa e que o corpo está ficando lá 24 horas, 48 horas, né? É uma situação que, infelizmente, por conta de todo o quadro que não mudou, né? Mudou. O presidente resolveu agora que vai combater sério, tal, sei o que, com responsabilidade, etc. Né? Não mudou e se não vai mudar, a gente vai ter realmente cada vez mais dificuldade. O meu microfone estava fechado. André, a gente tem três esferas de poder aí, e, enfim, você bem colocou, o governo federal, a gente está acéfalo, o Estado, a gente tem aí apontamentos do governador de querer fechar, né? O Rio de Janeiro foi o primeiro estado com medidas mais duras de fechamento, no discurso do Witzel, e temos aí o Crivella, que hora quer fechar, hora quer abrir, hora a igreja pode, hora a igreja não pode, agora já está podendo a igreja de novo, enfim. É um desencontro de desmandos, mas dentro das comunidades existem diversos serviços públicos, na grande maioria não funcionam a contento como deveriam, mas quem toca na ponta esses serviços geralmente são funcionários públicos apaixonados pelo que fazem, de um modo geral. Né? O camarada que está na ponta. Como é que está sendo esse diálogo com os serviços públicos, das UPAs, do próprio policiamento, da prefeitura, o serviço de informação da prefeitura, e em diálogo com as lideranças comunitárias, com as associações de moradores, os centros culturais? Como é que esse diálogo está se dando e de que forma essas informações, de fato, circulam e chegam efetivamente na população? Eu vou te confessar, Nicolau, que o que eu vejo muito nas favelas é o nós por nós, né? Que a população tem muita informação local ali, né? Tem muitos casos, e graças a Deus por isso, dessa mobilização local, em que a própria favela tem uma preocupação e vai e corre atrás, né? Tem o Thiago Firmino lá no Santa Marta, que nós vamos entrevistar na nossa live na quinta-feira. Ele, por exemplo, com o irmão dele, comprou o equipamento de sanitização, começou a sanitização no morro, com apoio da comunidade toda, e que virou exemplo para várias outras favelas bem depois disso, que o governo, né, e a prefeitura entraram com o Conlub, com o SEDAI, para poder fazer alguma coisa nesse sentido. A polícia, a gente não tem, né, eu venho batendo nessa tecla há mais de um mês, que o governador, o Wilson Witzel, devia parar qualquer operação policial nessa época de pandemia dentro das favelas, porque além da população
já está doente, precisando comer, receber cesta básica, e às vezes ir para o hospital e enterrar seus mortos, tem ainda que conviver com tiroteios, né, e operações policiais desastradas. Então, é mais um ponto em que não tem absolutamente diálogo nenhum com o governo, principalmente estadual. Agora, o pessoal que está na UPA, que está no hospital, né, esses profissionais são, né, os nossos heróis no momento, aquelas pessoas que estão realmente preocupadas ali, mas que não está dando conta. Você vai para qualquer lugar, a dificuldade é enorme. Você fica ali na UPA um tempão, e às vezes o próprio servidor tem que dizer, olha, vai para casa, né? Entendeu? Então, a gente vive uma situação muito delicada, porque se o governante máximo, né, que ainda tem um certo apoio e tal, que ajudou a eleger determinados grupos, e esses grupos são muito, principalmente esses grupos religiosos, são muito ligados, né? Aí, assim, né, ficar falando grupo religioso também já é demais, né? Mas esses neopentecostais, grupos evangélicos, são ligados aí ao presidente, que são ligados ao prefeito, né? É um desserviço, por exemplo, o prefeito querer colocar o tomógrafo da Rocinha dentro da Igreja Universal, né? É um desserviço o prefeito, que é um bispo, querer abrir igrejas, porque ele é bispo né, da Universal. Enfim, é bem delicada a situação que a gente vive no Rio de Janeiro, né? O Wilson Witzel, enquanto governador, né, dentro dessa questão do combate ao Covid, demonstrou aí que estava fazendo alguma coisa, mas a gente tem aí também uma situação muito delicada na sociedade, que são os desvios de verba pública. Quer dizer, você desviar a verba pública ou superfaturar num período de pandemia em que a população está morrendo, em que a gente tem 23 mil mortes no país, é algo assim hediondo, né? É o que eu posso dizer. Opa, eu esqueço de abrir o microfone. A gente tem participações aqui, recebemos algumas perguntas por vídeo, outras só áudio, mas eu vou colocar aqui duas perguntas do Birajara, lá de Manguinhos, e do jornalista Carmélio Dias. Bom, vamos lá, solta aí, Manuela, para a gente falar na sequência. Tem um delayzinho para soltar. É tudo feito na hora. Vocês estão ouvindo? Não. Não está dando para ouvir aqui, não. Não, nem aqui. Tem que compartilhar o som também. Ali no Share Stream, vai se dá a opção de compartilhar o som também. Vai, o microfone estava fechado. Isso, nas favelas, então. Você fala. Foi? Olá, André. Eu sou o Birajara. Vocês estão conseguindo ouvir? Agora sim. Coisa da informática, da informática, da informação, sempre foi problemático no Brasil. Né? E é algo muito sinuoso. Isso nas favelas, então, nem se fala. Né? Porque mesmo com o dito fim da ditadura, com a dita abertura política, a redemocratização, todos nós sabemos disso, né? A realidade das comunidades de favelas é outra. Né? São territórios submetidos à chamada tiranias locais, né? Onde a historicidade corre diferente da dita civilização cidadã. E mesmo num período esse que estamos
normas de distanciamento, que há uma transformação, uma mudança fundamental no aspecto da informação, não tem dúvida. Né? Mesmo assim, há uma diferenciação estanque nas comunidades de favela, né? Então, André, diante desse cenário, se posiciona a agência de notícias das favelas. Tá legal? Um abraço. Birajara é um grande parceiro querido de Manguinhos, historiador, artista plástico, e a participação dele é importante, apesar de você já ter passado por esse cenário, me conta. Peraí. Peraí que Manuela soltou o play de novo, peraí. Oi? Eu vou pedir para a Manuela colocar agora a pergunta do Carmélio, que fala também de fake news, um assunto que você já abordou rapidamente. E aí eu queria te pedir para fazer, em cima da fala do Birajara, que ações as comunidades de fato podem ser feitas para combater a fake news, porque esse é o mal do mundo, da sociedade, mas parece que isso está entranhado na nossa sociedade de uma forma e foi muito rapidamente absorvido por nós. E aí eu queria a tua análise em relação a isso, mas eu queria primeiro ouvir o Carmélio. A chamada tiranias locais, né? Onde a historicidade corre diferente. Cara, ainda não saiu? Não estamos mais. Vamos para o Carmélio. Pessoal ligado no Conecta Rio, Fernandes. Estão ouvindo? Parabenizar vocês pela iniciativa, né, de criar um espaço para a discussão de temas relevantes como esse que vocês propuseram hoje. Vida longa ao Conecta Rio. A minha pergunta é sobre notícias falsas. Isso é um problema que sempre existiu, não é de hoje, mas que nos últimos anos tomou uma dimensão que talvez a gente nunca imaginasse, né? Com as mídias sociais, o número de notícias falsas que surgem todos os dias e o alcance é assustador. Esse é um problema, obviamente, de toda a sociedade, mas eu queria saber especificamente aqui dentro do tema, né, como que as pessoas que trabalham com comunicação nas comunidades e nas favelas do Rio de Janeiro têm trabalhado para diminuir ou tentar diminuir o impacto que as notícias falsas causam na sociedade, né, nessas comunidades. A gente sabe que no momento de pandemia, uma notícia falsa pode colocar efetivamente em risco a segurança e a saúde das pessoas. Dependendo do seu alcance, ela pode inclusive ganhar contornos trágicos. Então, imagino que seja um enorme desafio e gostaria de saber de vocês, né, do André, de vocês, como lidar com isso, como minimizar o impacto dessa maldade, né, que é a disseminação de notícia falsa. Um abraço, obrigado. Obrigado. Contigo, André. Então, eu acho que assim, um dos lugares que mais dissemina notícia falsa, eu acho que isso aconteceu muito, inclusive durante as eleições, e para mim está claro que muita gente foi eleita, inclusive o próprio presidente da República, por conta das fake news e por conta dessa grande rede que a gente tem, né, de internet. Então, o WhatsApp é um lugar de muita disseminação. Toda favela tem um grupo de WhatsApp, né? Assim como toda família, né? Toda favela tem um grupo de WhatsApp. Então, e aí tem outras redes sociais, obviamente, mas o que a gente mais usa para poder combater as fake news são as redes sociais. Então, a gente produz cards que possam ser compartilhados, né?
e que as pessoas possam abrir e ver quando é fake news, quando é verdade. Quando é verdade, inclusive, uma informação e é tida como fake news, as pessoas às vezes não acreditam que aquilo é uma verdade, também é bem ruim, mas quando uma mentira vai se transformando em verdade, o negócio é bem pior. Então, são as redes sociais que a gente usa, né? Bastante. Então, a gente manda para essas lideranças, para esses contatos que a gente tem, essa galera toda dentro das favelas, e a galera vai reproduzindo, e a velocidade disso é enorme, né? Então, as coisas circulam muito no dia a dia. Às vezes, uma fake news ela vai parar na grande mídia, né? Como foi o caso do caixão, né? Com as pedras lá e tudo mais. Mas, às vezes, são mentiras que são espalhadas, né? Fake news que são espalhadas, que não chegam na grande mídia, mas que está todo dia circulando nas redes. Então, o nosso papel tem sido de encontrar essas fake news que são, às vezes, muito... que não chegam em muitos lugares, mas que estão circulando ali dentro das favelas, né? E aí, muitas das vezes, infelizmente, a falta de informação da população mais pobre faz com que a pessoa acredite naquilo e compartilhe aquilo. E aí que é o pior, né? A gente tem que ser rápido para poder espalhar a verdade, né? Então, essa rapidez também, nesse momento, é importante. Quanto mais pessoas trabalhando para combater a fake news, mais a gente consegue ter efetividade nesse trabalho. E é isso, o tempo todo a gente trabalhando em cima disso para poder fazer com que a verdade chegue. Eu acho que o jornalismo tem esse compromisso, né, de levar a verdade dos fatos. E eu que não era jornalista, inclusive, quando comecei com a agência de Núcleo Favela, e depois me tornei um jornalista, fui fazer faculdade e tal, vejo com o jornalismo hoje muito ameaçado, né? Nosso parceiro aí, nosso colega que acabou de fazer a pergunta, inclusive, no jornalismo muito ameaçado. O jornalismo é um dos pilares da democracia, eu vejo assim, e cada vez mais a gente precisa, inclusive, se unir. E aí se unir nesse momento cada vez mais, não só o jornalismo dito profissional ou que tem do diploma, mas todo o jornalismo, principalmente o jornalismo comunitário também nesse momento. Manuela tem uma pergunta. André, você chegou a falar a respeito de assistencialismo, né, e da importância que deve estar nesse momento. Agora, no início ainda da pandemia, a doutora Margarete Dalcomo, que é médica pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, falou disso como uma ação determinante, né, de auxílio, que é o fato de você se voltar para a comunidade, para as pessoas que têm carência ou que não tenham tanto acesso, e fazer ações assistencialistas. Eu queria que você falasse um pouco de como está isso e de como é que está o acesso ao recurso que foi determinado pelo governo, que a gente ouve muita reclamação de pessoas que não estão conseguindo, de demora, de aprovação, de cadastro de CPF, precisa de CPF dessa ou daquela outra forma, ou seja, está tendo dificuldade em ter acesso ao serviço. Eu queria que você desse um panorama disso, dissesse como é que você está vendo tudo. Olha, primeiro de tudo, quando tudo isso começou, é uma vergonha que o governo federal tivesse proposto R$200 para cada cidadão. Isso já começa por aí. Quem propôs depois R$600 foi o Congresso Nacional. Então, a gente tem que deixar isso sempre muito claro para que as pessoas não pensem que esse governo é bonzinho. E aí, com muita pressão, foi feito um primeiro pagamento de R$600, de uma maneira assim bem errônea, né? Porque nesse momento a Caixa Econômica Federal, que é o local onde esse dinheiro estava disponível para os cidadãos, as filas ficaram enormes, né? O próprio governo, em vez de esclarecer, olha, você pode transferir para um outro banco, transferir para um aplicativo, fazer propaganda nesse sentido, não.
ele prefere que o povo vá para a fila da Caixa Econômica Federal, para se contaminar, né, para poder ficar lá de uma forma humilhante, tendo que chegar de madrugada para poder pegar aqueles R$ 600. Então, essa é uma outra situação muito triste que o nosso país vive e que o nosso governo não percebe o quanto isso é humilhante, né? Em qualquer outro país do mundo, os cidadãos estão sendo infinitamente mais bem tratados. E daí vem a solidariedade, né? Eu tenho dito que as pessoas que estão passando por esse momento que a gente está vivendo na humanidade, né? A humanidade nunca viveu o que nós estamos vivendo hoje em dia. E eu acredito que nós, seres humanos, né, que estamos bem, com saúde, vivos, vamos sair melhor dessa no sentido de que, bom, o que adiantou para a pessoa que tinha 50 pares de sapato dentro de casa não poder sair mais de usar os 50 pares de sapato, né? O que adiantou acumular tanto dinheiro, às vezes, e não poder gastar? Então, não só os cidadãos se perceberem, né, a sociedade se perceber, a humanidade se perceber que precisa se melhorar, mas também as empresas, né, não só os CPFs, mas os CNPJ se perceberem. Então, tem acontecido, de fato, muita solidariedade, temos visto isso aí, muita solidariedade local também. Um exemplo é o gabinete de crise lá, que o Raul Santiago, do Coletivo Papo Reto, o René Silva, do Voz da Comunidade, enfim, o pessoal, outros grupos juntos, né, criaram e começaram a receber, ter uma repercussão tão grande, né, na grande mídia, e receber tanta doação que eles começaram a levar esse gabinete de crise para outros lugares, doações para outros lugares, né? Então, a solidariedade da sociedade nesse momento é muito importante, né? É importante ficar em casa, e aí como é que você fica em casa, né? Como é que você faz para ficar em casa se você não tem o básico? E aí, assim, eu acho muito importante as cestas, mas eu acho importante a distribuição de renda. Por isso que, inclusive, a Agência Fruto Favela resolveu abrir uma conta específica. Assim que começou a pandemia, a Agência Fruto Favela abriu uma conta específica para doação, e aí essas doações são direcionadas a partir de um cadastro que a pessoa faz, manda um vídeo e tal, isso aqui, dentro do nosso portal. Por quê? Porque com a cesta básica você come, né? Vem lá, normalmente 10, 12 quilos de alimento. Mas e as outras coisas também muito importantes, né? E a higienização, como é que fica? E um remédio que você vai precisar? E o gás? Né? E uma passagem se você precisar ir para o médico, para o hospital. Então, a população mais pobre hoje no nosso país, ela não precisa só comer, ela precisa de distribuição de renda para poder ficar em casa e não morrer. E aí é uma consciência que precisa acontecer em toda a sociedade, né? Se você, por exemplo, tinha sua faxineira, tinha pessoa que ia lá na tua casa, né, fazer faxina, e você puder, continue dando a grana que você daria, entendeu? É o momento que a pessoa precisa ficar em casa, né? Eu acredito, né, espero e acredito que não esteja ninguém nesse momento com faxineira dentro de casa, entendeu? Mas é o que você tem que fazer, é o que cada um puder fazer, tem que fazer nesse momento para poder fazer com que essa população mais pobre não morra. Essa distribuição de renda na verdade, algo que já devia ter acontecido, que a gente está vivendo de uma forma extremamente violenta as diferenças agora, e que a gente realmente espera que não vai ser realmente de um dia para o outro que vai se desfazer essa diferença social toda, mas que realmente se inicie um processo. A gente vai deixar, conversamos já até com a Mel, a gente vai deixar dentro das redes sociais da Redcina essas informações a respeito de como doar, algumas outras ações que estão acontecendo dentro do Rio de Janeiro, sim, que estão sendo assistenciais, que estão vendo cesta básica ou a doação de máscara, para tentar transformar isso um pouco em algo um pouco mais democrático, talvez, porque nunca vai ser, mas pelo menos tentar minimizar essas diferenças, porque realmente não está sendo igual para todo mundo. Essa pandemia não está igualando todo mundo não está vivendo da mesma forma, então vamos ver aí o que a gente consegue fazer, e nas Redcinas ainda essa semana, até amanhã a gente coloca essa lista, eu vou te pedir esses dados, e a gente vai estar fazendo esse trabalho. Nicolau agora.
esses minutos de som que eu vou organizar aqui. Belezinha. André, foi aprovado hoje na Câmara dos Deputados a lei da emergência cultural, né? O projeto que prevê o repasse de 3,6 bilhões de reais para ajudar o setor artístico e de entretenimento no país. O projeto ainda precisa tramitar no Senado, mas há uma esperança no fim do túnel aí para os fazedores de cultura, no caso do Rio de Janeiro que a gente está falando, né? Como é que está a classe artística dentro das comunidades hoje do Rio? E que socorro você imagina ser possível dentro dessas comunidades com a aprovação final desse projeto depois pelo Senado? Olha, a agência de favela acompanha muito essa questão cultural, né? A favela, inclusive, é muito pulsante de respeito à cultura, né? Se você tem hoje a maior festa do mundo que acontece aqui, que é o nosso carnaval, de onde veio isso? Quem é esse público, né, que está ali, não só consumindo, mas também fazendo o carnaval? É a favela, né? Você tem aí fenômenos como o funk, né? Então, é a favela. Então, aí você tem centenas de rodas de samba pelo Rio de Janeiro, de roda de rap, e essa galera vivia disso, né? Fazia o quê da vida? São artistas. E se viviam disso e a gente consumia antes, como é que tá, né? A gente teve uma live com o Pipa Vieira, que é cria do Morro do Turano, sambista. Ele participava de 9 rodas de samba antes disso tudo acontecer. E agora? Como é que o Pipa está sobrevivendo? Como é que cada artista desse está sobrevivendo sem os bailes funk, né? E não é só o artista, é toda a produção cultural, né? É o iluminador, é o cara que botava o som, né? É o DJ, é o pipoqueiro, como bem disse a Jandira. Então, muita felicidade que essa lei, né? Lei Aldir Blanc, que a Jandira pediu autorização para batizar lá hoje no plenário não, foi o virtual, né, mano? Que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, hoje com grande maioria, né, e que com uma linda construção, porque muitos setores, inclusive a agência de favela esteve junto, mas uma grande construção de todo o setor cultural do Brasil, numa grande articulação para aprovar essa lei de emergência cultural que vai socorrer aí durante esse período tantos artistas que estavam tendo que dar os seus pulos, dar os seus jeitos aí e solidariedade também para poder se manterem, né? O que é que está fazendo, né, inclusive nesse período de pandemia, a gente ficar com uma sanidade mental, toda a sociedade brasileira um pouco mais, né? As lives, né? As pessoas estão aqui agora, mas as pessoas estão sempre querendo entrar numa live para ver o seu artista, né? Ver o seu cantor, ver a sua cantora, enfim, as novelas, né? Quem é artista da Globo está tranquilo, mas e quem não é artista da Globo, né? E quem estava fazendo ponta na novela, como é que está agora, né? Então, eu vejo com excelentes olhos aí, mais uma vez, parabéns a Jandira Figari, que representa uma das melhores parlamentares do Brasil, realmente, e outros parlamentares que estiveram junto, como a Benedita, que é a autora da lei, a Jandira é a relatora, né, foi a relatora da lei. E aí, que bom, né, que a gente teve aí uma sensibilidade para poder manter essa população, essa grande parcela da população brasileira, que são aqueles que estão envolvidos com a cultura. Eu acho que é o momento, inclusive, que a sociedade está entendendo a importância da cultura, né? Uma parte entende a importância, talvez nunca tivesse entendido tanto, e outra parte entende também o porquê de determinados políticos, quando querem, né, de ter projetos diferenciados daqueles que são projetos democráticos, atacam a cultura e cortam as verbas da cultura, né? Porque não precisa falar muito mais sobre isso. Essa mobilização toda que houve em torno da lei de emergência, né, para a cultura, ela reforça cada vez mais a necessidade de que a população tem que trazer para si a responsabilidade, né?
cobrar dos dirigentes, dos seus deputados, dos seus vereadores, enfim. Não dá para... Todo mundo sabe, mas a gente não tem que sempre falar cada vez mais, que não dá para soltar a cada 4, 2 anos, soltar na mão dos caras e pronto, e depois a gente vê o resultado, que não pode ser assim. Ainda mais na cultura, né, que a gente veio aí de trocas e desmandos, da Regina, agora o último, enfim, o nosso nazistinha lá, nem merece ter o nome. Então, mais do que justo, realmente. Eu tenho uma pergunta agora aqui de uma amiga em comum, que é a Cláudia Santiago, do Núcleo de Piratininga de Comunicação. Grande Cláudia, meu abraço. Olá, Manuela, Nico, André, que bom falar com vocês. Que bom te ver aqui, André. Que bom, saudades. Então, eu queria fazer uma perguntinha para você. 2, na verdade. A primeira pergunta que eu quero te fazer, André, é sobre a comunicação popular no Rio de Janeiro. O que a gente precisa fazer para a comunicação popular no Rio de Janeiro ela funcionar como realmente um organizador das comunidades? Como fazer, a pergunta é assim, como fazer, se você não tiver descoberto o segredo, não precisa responder, como fazer para envolver a comunidade no nosso fazer da comunicação popular? Bom, a segunda pergunta que eu quero fazer para você, André, é sobre como é que a agência de favelas está reagindo à epidemia do coronavírus com relação aos distribuidores de jornais. Eu acho lindo esse trabalho que vocês fazem, as pessoas distribuírem os jornais, falarem a respeito e ter a contribuição daqueles que ficam com o jornal. Aqui é uma forma de as pessoas começarem a se manter. Eu queria saber como é que você está e como é que essas pessoas estão vivendo nesse momento. Um beijo grande, André. Beijo, Manuela. Beijo, Nico. Vitor Gianotti vive. É um prazer falar com a Cláudia. Trabalho importantíssimo também que ela faz com a comunicação popular, através do Núcleo Piratininga de Comunicação. Eu acho que, da primeira pergunta, eu acho que é fazer com que a população da favela cada vez mais entenda o papel da comunicação comunitária, né? Se a população da favela entender cada vez mais, né? Porque a gente sempre teve líderes comunitários, né? Eu mesmo, na década de 90, fui um agente comunitário de comunicação, de saúde, fiz cursos da Cruz Vermelha, e montei um ambulatório lá no Santa Marta, na época, e tudo mais, mas depois, com o tempo, eu passei a ver a importância da comunicação. Eu acho que a gente está nesse caminho, na realidade, né? Respondendo a Cláudia, de que a gente vai estar com cada vez mais pessoas entendendo a importância da comunicação e conseguindo unir essa população. Porque comunicação, sempre as pessoas falaram que comunicação é poder, né? E quando a pessoa tem a possibilidade de deixar de ser leitor, né, telespectador, ouvinte, para ser autor, né, muda o conceito, inclusive da própria cidadania, né, o direito de se comunicar. Então, a gente está lutando para isso, né? A gente está aí, a própria agência de favela, lutando como pode, no sentido de formação de cada vez mais agentes comunitários de comunicação, o Núcleo Piratininga também, e aí eu acho que a gente entender que isso é a nossa missão de vida e fazer crescer esse trabalho nosso, né, de formação. Formação, eu acho que é isso que a gente está no caminho certo, viu, Cláudia? Respondendo a você. Eu acho que o caminho é divulgar o que é a comunicação comunitária e dar formação cada vez mais para milhares de pessoas nas favelas no Brasil inteiro. E aí, a partir disso, a gente cria realmente
uma grande rede que vai demonstrando cada vez mais para toda a população das favelas do Brasil a importância que tem e agregando cada vez mais pessoas com a comunicação comunitária, né? A segunda pergunta diz respeito à sobrevivência, né? A Agência de Notícias das Favelas tinha aí, como eu falei, 100 mil, há 2 meses atrás, de exemplares circulando, né? A gente está aí com nossos distribuidores em casa. Então, além da campanha de doação para os moradores das favelas, a gente abriu recentemente uma campanha de doação para a ONG, para a Agência de Notícias das Favelas, né? Quem sustentou a ONG nos últimos anos, em grande parte, foi a ANF Produções, essa empresa que nós criamos para poder manter justamente a ONG. Mas a ANF Produções não está tendo as receitas que vinha tendo nos últimos tempos, né? Então, por exemplo, a ANF Produções fazia muito trabalho de mini-dó social do projeto que eu falei de publicidade nas favelas, que a gente tem aí atualmente em 2 estados, com o Ministério da Saúde. Mas o Ministério da Saúde não entende tanto que essa publicidade para as classes C, D e E, para a população das favelas, seja tão importante, e talvez a Agência de Notícias das Favelas não seja o veículo, ultimamente, que eles queiram utilizar, até no sentido de fortalecer, porque é assim que um governo normalmente faz quando você quer prejudicar um veículo que não concorda com a sua postura, né? E a Agência de Notícias das Favelas realmente não concorda com a postura, assim como todos os veículos sérios não estão concordando com a postura do presidente da República, né? Então, essa é uma dificuldade que nós temos tido. Os nossos distribuidores, nós conseguimos cestas básicas para ele no começo, depois a gente teve uma doação, que aí recentemente a gente mandou uma grana para ele, bem pouca, mas a gente está fazendo assim, e é isso, a gente tem uma equipe também muito dedicada, né, à Agência de Notícias das Favelas, que veste a camisa. Então, às vezes pode atrasar um pouco o salário, às vezes pode ter alguma dificuldade, mas a gente tenta juntos. Eu sempre digo, né, que a Agência de Notícias das Favelas é uma grande família. Então, esse sentimento é um sentimento que a gente tem, de preocupação com cada um, de trazer para perto, de saber os problemas e de querer resolver junto. Ninguém fica para trás com a Agência de Notícias das Favelas. Isso é um fato. Eu quero fazer uma pergunta também aqui para o André. Você falou em equipe, eu queria entender um pouco mais como é que é a estrutura hoje da agência e também como é que é a formação das pessoas que trabalham na redação. Então, a gente tem aí, vou falar a estrutura da organização, né? Não tem uma presidência, né? Tem um conselho diretor, que hoje é composto por eu, pela Renata Duarte, que eu acho que está até nos assistindo pelo que eu estou vendo ali. Um beijo para a Renata, e pelo Sérgio Pugliese. São 3 pessoas no conselho diretor que se reúnem mensalmente para poder traçar diretrizes. Aí, depois vem uma secretaria executiva, que atualmente é a Elaine e a Débora, é a secretária executiva e a secretária institucional, que correm atrás de projetos e tal, e são a parte executiva mesmo, né? Aí, atualmente, nós temos um editor-chefe e 2 editores, né? Um aqui no Rio de Janeiro e outro em Salvador, né? O Salvador, ele mantém contato com todos os colaboradores da parte norte e nordeste, e a daqui do Rio de Janeiro com todos os colaboradores da região sul, sudeste e centro-oeste. E daí vem os colaboradores. Temos uma gestora de rede também, né? Então, quero, inclusive, mandar um abraço para todo esse pessoal, a Tatiana, que é a nossa gestora de rede, o Luiz Augusto Golo, que é o nosso editor-chefe, a Thaís e o Paulo Almeida, lá no Nordeste, que é o nosso editor lá. E aí alguns profissionais que trabalham esporadicamente com a gente, né? Ou mensalmente, por exemplo, como a diagramadora, que ganha para o trabalho e tal, enfim. Agora, a Agência de Notícias das Favelas, essas pessoas todas que eu citei são pessoas que são remuneradas, tá? Fora os 500 colaboradores, todas essas pessoas são remuneradas. Os distribuidores não eram remunerados por nós diretamente, mas eles podiam pegar lá
quantidade de jornal necessária para poder distribuir, e todo o dinheiro, nem um centavo, absolutamente nada, nunca veio para nós, né? Tudo para eles, né? Com todo o treinamento. E a Agência de Notícias das Favelas, ela dá o treinamento do curso da Rede de Agente Comunitário de Comunicação para esses que depois se transformam em nossos colaboradores. Então, a gente estava aí com a 5ª e a 6ª turma, né, respectivamente, nesse momento, em atividade. A gente teve que suspender uma turma por conta de uma emenda parlamentar da Rede de Agente Comunitário de Comunicação. Na verdade, são 2 turmas e mais o encontro latino-americano que iria acontecer em agosto, Encontro Latino-Americano de Comunicação Comunitária. E uma outra turma na Faculdade Hélio Alonso, né, através de um projeto da Lei de Incentivo Fiscal do ISS. Então, esses editores, né, os editores em si, eles já são jornalistas profissionais, formados e tal, né? O Golo, que é o nosso editor-chefe, tem 50 anos de jornalismo. Mas os nossos colaboradores, a gente vai dando uma formação dentro desse curso, que é um curso de 3 meses, que a gente faz em parceria com uma faculdade sempre, né? Porque os alunos saem com diploma de curso de extensão, e aí, após isso, eles recebem um crachá da organização e tudo mais. E durante esses 3 meses, além de várias aulas, eles também leem, né, esse livro que conta a história da nossa organização e o nosso manual de redação estilo, que é o norte para todo colaborador da nossa organização. Não sei se eu respondi. Obrigada. Não, respondeu. E, assim, só para encerrar minha cota de perguntas aqui, né? Eu vou invadindo o programa do Rio. Eu queria se tu teria como contar para a gente alguma história que te emocionou, assim, onde tu percebeu que a comunicação comunitária transformou a vida de alguém. Se tem uma história, se tem alguma memória, assim, e que história, que momento poderia compartilhar com a gente? Eu vejo isso, na realidade, o tempo todo, né? Eu poderia citar, por exemplo, a nossa colaboradora Raíssa, lá de Curitiba, né? Ela, quando recebeu o nosso crachá da Agência de Favelas, ela ficou super empolgada quando ela chegou num evento e ela pôde entrar no evento e pôde entrevistar quem ela queria e tudo mais. Poderia citar também, por exemplo, o fato de que algumas pessoas já deram entrada no seu registro profissional de jornalista porque escreveram várias matérias no jornal impresso A Voz da Favela e deram entrada no Ministério do Trabalho e hoje são jornalistas profissionais, né? Mas o que eu quero, na verdade, citar como uma coisa assim muito importante, né, foi na minha própria vida, porque eu era missionário, né, numa organização chamada Jocum, Jovens com uma Missão, morava lá no Santa Marta, em Botafogo, e estava construindo um ambulatório, então eu descia para buscar tijolos e subia com os tijolos nas costas e tal. E quando eu estava descendo, começou um tiroteio e, de repente, um policial veio na minha direção. E eu fui tentar me identificar, mas eu estava todo sujo, porque eu estava trabalhando na obra. E o policial veio na minha direção. Quando eu fui pegar minha carteira, ele enfiou a metralhadora na minha barriga, começou a me chutar. E eu, nesse momento, olhei para ele, vi que ele era do batalhão de choque, que era o batalhão de um oficial que era membro da minha igreja, e falei: eu por onde tal? Vi na tarjeta, né? Eu sou da igreja do Tenente Unes, na época, né? Hoje já é comandante, aí está quase aposentando. Mas aí ele parou e eu falei: eu sou evangélico, né? Eu era evangélico nessa época. E aí ele falou: mas crente desse jeito? E eu estava todo sujo. Eu falei: olha, eu sou missionário, trabalho aqui e tal, isso aqui. Depois eu fui no quartel e cheguei a falar com esse policial e tudo mais, dei uma Bíblia da época de presente para ele, mas foi ali que eu vi aquilo que todas as pessoas passavam dentro da favela em um momento ou outro, né? Ou uma humilhação por parte do Estado, né? Por parte da polícia. Já tinha visto histórias de pessoas que tinham morrido, mas tinham acabado de entrar menos de uma semana para o tráfico de drogas e menos de uma semana depois a polícia subiu e matou aquela pessoa. Ou seja, a pessoa não tinha nem passagem sequer na polícia, não teve uma oportunidade de vida.
E aí eu comecei, nesse momento, a divulgar as violações de direitos humanos, e foi assim que essa ideia da Agência de Notícias das Favelas se deu. Então, quando eu percebo, na realidade, que essa ferramenta, né, a Agência de Notícias das Favelas, que é uma grande ferramenta, né, de libertação do povo, né, da sociedade, da população da favela, funciona, que eu vejo as pessoas escrevendo e emocionadas, como a Simone Lauarla da Maré, que é a nossa aluna, que se descobriu, tweetou de ontem para hoje, que se descobriu no jornalismo. Então, de que é feita a Agência de Notícias das Favelas? A Agência de Notícias das Favelas é feita de pessoas. Então, eu me sinto o tempo todo comovido, né, emocionado. A minha vida é uma verdadeira emoção, porque eu sinto que eu cumpri e estou cumprindo o meu papel na história, dentro da sociedade, na história do Brasil, na história do mundo, com a fundação, a criação e a direção atualmente da Agência de Notícias das Favelas. Então, a minha emoção é constante, Mel. É a minha vida, é o meu projeto de vida. São muitas histórias, eu poderia ficar a noite inteira aqui contando história para vocês. Deixa eu só fazer aqui alguns comentários que chegaram. A gente está com transmissão do Rio Grande do Sul, mas a gente está com audiência no Maranhão. Então, a Liliane Moreira, que é jornalista, parabenizou a respeito da consciência solidária e falou que é isso mesmo. No momento que a gente comentou da responsabilidade partilhada do assistencialismo, nesse momento, sim. Né? Tem também a Ninu Ilha, que fala que tem que ser nós, que não dá para contar com políticos, agora mais do que nunca. Então, vamos aí fazendo a nossa parte. E Indara, que também é jornalista do Maranhão, que fala que concorda contigo, André, plenamente, e que ela acredita realmente que o essencial do protagonismo, que é importante o protagonismo realmente da comunidade na produção da informação e disseminação desse material, né, que parta dessa comunidade por meio de reuniões e debates, e é preciso que ela esteja mobilizada em rede, a comunidade contando a sua própria história. E a gente tentou aqui dar um pouquinho dessa voz. Tem outros boa noites aqui, eu agradeço a todo mundo, e eu vou passar a palavra agora para o Nico, com aquele ruidinho bom. Foi? Desligou? Bom, a gente já está aqui com 1h06, a gente tinha se programado para 1 hora de conversa. Eu quero, mais uma vez, imensamente agradecer o André pela parceria, pela coragem de ser o primeiro nessa programa, nessa empreitada que a gente começa aqui agora do Conecta Rio, que, como a gente falou no início, estaremos aqui todas as terças-feiras, às 20 horas, sempre com o entrevistado. O próximo entrevistado, no dia 1º da semana que vem, na terça-feira da semana que vem, vai ser o jornalista Ronaldo Lapa. Ronaldo Lapa, hoje, ele é diretor de projetos sociais e de marketing do Viva Rio, e aí ele vai contar para a gente um pouco da visão dele de como é que está o trabalho das instituições do terceiro setor, assim como a gente falou aqui, né, que a gente não pode contar muito com os governos. Então, como é que está o terceiro setor, como é que eles estão metendo a mão na massa e como é que esses trabalhos estão sendo realizados para diminuir aí os impactos da pandemia. Agradecer a Mel, mais uma vez, pela parceria, muitos projetos ainda pela frente. Agradecer a Manuela, minha parceira, companheira nessa nova empreitada aqui também. E agradecer a todos mais uma vez, muito obrigado, e que estejam conosco na próxima terça-feira, dia 1º, às 20 horas. Eu quero encerrar, Nicolau. Pode falar. Eu quero encerrar só lendo aqui um trechinho de um prefácio que o Nilo Batista escreveu para o meu livro. É o seguinte: a ideia de que a favela tem o direito de narrar-se, de noticiar-se, de realizar sua própria crônica a partir da sua visão de mundo, merece, nesses tempos em que a ditadura do capital comunicativo começa a ser utilizada por mídias alternativas, ser chamada de revolucionária. Nesse sentido, a biografia de André Fernandes se cruza com a história do povo favelado carioca, abrindo novos caminhos e possibilidades tanto na comunicação como no enfrentamento social das mazelas.
Grande Nilo Batista. Maravilha, parabéns, André, parabéns pelo trabalho, pela trajetória, pela ANF, enfim, por toda a tua história aí. E a gente vai colocar no chat aqui depois os links da ANF, os links de todas as pesquisas que a gente falou aqui, desse teu livro também, onde é que as pessoas, quem queira comprar ou adquirir, enfim, vai ter a conexão aqui no chat dentro de alguns, não sei se exatamente agora, mas de hoje para amanhã a gente vai colocar tudo isso nos comentários lá do Facebook. Mais uma vez, muito obrigado a todos, boa noite, e passamos todos para que essa pandemia se dissipe no ar e suma do mundo o mais rápido possível. Muito obrigado. Obrigada, André. Tiro o microfone, se eu não me despeço. Esse microfone era eu tentando dizer tchau também. Mas, obrigada, André. Obrigada, Mel, aí, pelo espaço. Foi bom, foi bom. Eu fiquei aqui um pouco dividida entre a comunicação com o grupo aqui, com vocês, mas foi muito legal e eu prometo que da próxima vez vai ficando mais fluido esse processo todo. Foi um prazer enorme, tá bom? Obrigada, André, obrigada aí pela estreia, por confiar aí no projeto, e Mel também. Beijo grande. Quer falar alguma coisa, Mel? Quer se despedir? Sim, quero avisar o pessoal da Rede Sina que essa foi a minha participação da estreia, apresentei Manuela, Nicolau, as próximas vai ser com eles, toda terça é com eles, eu só vou ficar como espectadora assistindo. Obrigada, André, também, adorei a tua participação, sucesso no seu projeto. E também lembrar, assim, agora a gente falou assim, a Manuela falou assim, porque o pessoal do Maranhão, tem pessoal do Sul, do Rio Grande do Sul. Um dia estava numa live e alguém disse assim, agora parece que a gente não tem mais lugar, a gente não pertence a lugar nenhum. Eu disse, não, nós temos a Rede Sina, nós estamos na Rede Sina, neste momento nós estamos na Rede Sina, não está em Santa Maria, Porto Alegre, lugar nenhum, vi que tem pessoas em vários lugares, mas está todo mundo aqui nesse instante, conectados, né? Então, que esse espaço seja para todo mundo, super democrático, bem-vindo, aberto para diálogos, e estamos aí para todo mundo que queira trocar um pouco da ideia nesse tempo. Obrigada, bem-vindo, Nicolau, bem-vindo, Manuela, sucesso, André, sucesso, e até a próxima, gente. End podcast? Aê! Fechou a live, ainda tá ao vivo. Você tem que colocar lá no cantinho.